Então, gente, vamos continuar, né, a revisão do nosso conteúdo aí sobre Roma. Dessa vez estudando sobre período republicano, página 217 a 219, ok? Então, gente, o período republicano em Roma, ele vai se iniciar, ele vai ter um período, né, vai ter um... Vamos tentar localizar ele aqui no tempo e no espaço. Vai ser o seguinte, eu vou abrir aqui uma telinha, vai ficar mais fácil. Vou fazendo aqui o textinho para vocês, né, o resumo. Só carregar aqui, tá bom? Vai aparecer aí nesse quadro negro aí ao lado, tá bom? O período republicano, só organizar aqui, um minuto, né? Não tá aparecendo aqui em cima da minha cabeça, né? Fica complicado. Pronto. Agora ficou bem melhor, né? O período, né, republicano, ele vai do ano 509 a.C. até o ano 31 a.C., certo? Ele vai ter início, especificamente, quando o Senado, né, quando os senadores romanos, né, os patrícios, na verdade, eles dão um golpe no rei Tarquínio o Soberbo, último rei de Roma. Ele se torna o último rei de Roma. O Senado, né, remove ele, né, o Senado que era formado pelos patrícios, removem ele do poder, e a partir daí inicia-se o período chamado de República Romana, né? Enquanto na monarquia o poder ficava todo nas mãos do rei, na república o poder ele passa a ser dividido por uma classe social. Quem era essa classe social? Em Roma, a classe social dominante eram os patrícios, certo? E dominavam, né? Aliás, que controlavam, é melhor, né? Que controlavam o Senado. Ou seja, eram eles que tinham, né, ali todo o poder político, né? Eram eles quem definiam, quem tomavam as decisões em Roma. Então não era uma divisão de poder ali muito democrática, assim como nós conhecemos hoje em dia. Além disso, essa classe, né, nós sabemos que Roma era dividida em duas classes, né, distintas. De um lado, os patrícios, que dominavam a política, e do outro, os plebeus, que eram dependentes, né, de favores ali dos patrícios. E a primeira classe, né, no caso os patrícios, é quem vão passar a dominar, né, vão continuar, na verdade, né, controlando Roma durante a República. Lembra que no período monárquico existia o rei, e no período republicano não vai existir essa figura. Mas ali uma classe social que vai passar a dominar Roma, tá bom? Então, nós vamos agora, né, passar a compreender como eram essas duas classes, tá certo? Então, a organização política de Roma, né? Vamos passar a estudar agora a organização política de Roma. Como é que se dava essa organização política? Se dava da seguinte forma, pessoal. Primeiro, essa organização política ela era formada pelos 300 patrícios mais ricos de Roma. Tá certo? Esses 300 camaradas aí, cuidado para não confundir lá com os 300 de Esparta, tá certo? Aí é outro contexto, tá bom? Esses 300 patrícios, eles eram quem dominavam ali em Roma, tá certo? Além disso, eles tinham, né, eles dominavam, né, os patrícios, controlavam, já falei isso para vocês, mas vamos repetir, o Senado. E o que é que cabia a esses camaradas, gente? Cabia o seguinte, primeiro, eles poderiam, eles ficavam incumbidos de desenvolver a política, tanto interna quanto externa, em Roma, tá certo? Eles ficavam encarregados de fazer esse controle da política, tanto interna quanto externa, em Roma. Além disso, também, eles ficavam encarregados de decretar guerras e também decretar períodos de paz. Tá bom? Eles eram ali responsáveis por fazer os decretos, por iniciar guerras, né? Ou seja, isso é o que nós chamamos de política externa, tá bom?
Ou seja, as coisas que envolvem a galera que está de fora, né? Que envolve quem não está ali, que não faz parte de Roma, tá certo? Sem contar também que em Roma foram organizadas as famosas assembleias, tá bom? É sobre elas que nós vamos ver agora. As assembleias. Deixa eu apagar aqui essas anotações. Pronto. As assembleias de Roma, pessoal, elas eram três, tá bom? Tínhamos a assembleia centuriata, tá bom? Era uma assembleia mais ligada às causas militares, tá bom? Centuriata vem de centuriões, centuriões eram os militares romanos, tá bom? Existia a assembleia tribal, que ela era mais ligada aos possíveis fundadores, né? Possíveis fundadores de Roma, tá bom? E tinham força apenas no período monárquico. Na verdade, no período republicano, depois do período imperial, essas assembleias elas começam, né? No caso, a Assembleia Tribal, ela vai perdendo a sua importância. Existia a Assembleia Plebeia, também conhecida, pessoal, por tribunato, né? Ou concílio da plebe. Eles elaboravam leis, certo? Essa galera aqui da Assembleia do Conselho da Plebe, né? A Assembleia Plebeia, eles tinham como incumbência elaborar leis que seriam de interesse dos plebeus. Porém, para que essas leis entrassem em vigor, teria que haver uma concordância ou uma aprovação por parte do Senado, que era controlado pelos patrícios. Então, por aí já dá para vocês mais ou menos saberem que muitas dessas leis não saíam do papel, né? Porque os patrícios, logicamente, não iriam legislar em favor de outra classe que não fosse a deles, não é isso? Bom, gente, um outro fator importante também em Roma eram as magistraturas, tá certo? Mostrou aí um pouquinho na tela, mas deu uma travadinha. Mas deixa eu explicar para vocês as magistraturas romanas, tá bom? As magistraturas, pessoal, eram os cargos políticos de Roma, em outras palavras, tá bom? Os magistrados tinham algumas características. Primeiro, eram eleitos para um mandato temporário, ou seja, cada mandato ele tinha um tempo de duração, né? Não é porque o camarada foi eleito que ele ia tipo passar a vida toda ali, né? Ninguém é a Rainha Elizabeth, enfim, para passar a vida toda, né? Então, assim, primeiro, eles tinham um mandato temporário. Outra situação também interessante é o seguinte: esses camaradas, num primeiro momento, apenas, mais uma vez, do representantes da classe dos patrícios. Tá bom? Vamos lembrar que os patrícios eram a classe nobre, era quem dominava ali a política romana, tá certo? E que cargos eram esses? O principal deles, pessoal, eram os cônsules, certo? Usei assim no plural por quê? Porque eram eleitos dois, tá bom? Tinham mandato de um ano, tá certo? E tinham como funções principais as seguintes. Primeiro, comandar o exército. Eles eram responsáveis pelo comando. Deixa eu ajeitar ali a telinha, porque saiu ali para vocês, né? Deixa eu dar aqui. Tem um mandato de um ano. Primeira função, comandar o exército. Além de comandar o exército, o que é que esses camaradas eles faziam? Eles também fiscalizavam as ações dos outros magistrados. Deixa eu organizar aqui a tela, acabei para vocês verem, tá bom? Então, os cônsules eram eleitos dois, né? Eram dois cônsules que eram eleitos, tá certo? Tinham um mandato de um ano. Tinham como função principal comandar o exército, tá certo? E fiscalizavam as ações dos outros magistrados. Ou seja, viam se eles estavam trabalhando ali direitinho. Professor, isso é como se fosse uma mistura de vereador com prefeito, de deputado com governador. Isso aí mesmo, pessoal, certo? É uma mistura, na verdade, ali de funções,
certo? Então, deixa eu só organizar aqui, pessoal, que eu perdi um pouquinho o controle aqui da tela. E já sabe, né? Como é que fica. Deixa eu organizar aqui. Pronto, vamos conhecer agora os outros cargos da magistratura, ok? Então, pronto, conhecemos os cônsules já, né? Como é que funcionava. Então, vamos agora conhecer os pretores, né? Os pretores. Então, vamos lá. Pretores, certo? Segundo cargo aí da magistratura romana. Lembrando que os cônsules, eles tinham o principal cargo, tá bom, gente? Ser cônsul de Roma era o principal cargo, era você exercer a maior função em Roma, tá certo? Os pretores, eles tinham a função de aplicar as leis que eram elaboradas pelo Senado, tá certo? Pelo Senado e pelas assembleias, né? Porque as leis das assembleias, né, eram aprovadas, precisavam ser aprovadas pelo Senado, né? Enfim. Então, eles tinham essa função, né? Eles aplicavam essas leis que eram elaboradas pelo Senado e pelas assembleias. Nós tínhamos os censores, né, responsáveis pela contagem da população, certo? Era aqueles camaradas que iam contar quantas pessoas moravam em Roma. Isso servia para quê? Servia para que as políticas públicas pudessem ser criadas. Né? Essa função de censor, pessoal, ela existe ainda hoje, tá certo? Quando o IBGE faz o censo, né? O IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, eles fazem o censo para contar a população brasileira para que o governo ele possa criar ali, né, políticas públicas que sejam de interesse geral, tá certo? Então, são os censores. Nós tínhamos também em Roma ali os questores, tá bom? Os questores que eram responsáveis por cuidar das finanças e cobrar impostos, tá bom? Era aquela galera que ia lá, né, arrecadar dinheiro para Roma, em outras palavras, tá certo? Nós tínhamos os edis. Os edis, eles tinham como responsabilidade, primeiro, a manter a ordem social, né? Além de manter a ordem social, esses camaradas eram com a obrigação de zelar os prédios públicos. Zelar os prédios públicos. E além disso aí também, pessoal, eles organizavam festas. O nomezinho ali é festas populares e religiosas, tá ok? Eles tinham essa função aí, organizar as festas populares e as festas religiosas. Pessoal, gente, esses cargos aí, eles eram todos cargos com mandato temporário, tá certo? Eles tinham um tempo que você passava a exercer no cargo, mas o cargo mais assim, mais fantástico, o cargo mais poderoso que existia em Roma, com certeza, era o cargo de ditador, né? Ou seja, os ditadores romanos. Gente, quem eram os ditadores? Os ditadores eram aqueles camaradas que eram chamados para colocar ordem na bagunça quando o negócio estava desandando, tá certo? Então, uma pessoa era eleita apenas para esse cargo, certo? Uma pessoa era eleita para esse cargo. Essa pessoa ela tinha poderes ilimitados por 6 meses, tá certo? E poderes inquestionáveis. Ok, gente? Esse é os cargos da magistratura romana, tá bom? Tem uma estudadinha aí, para quando for aí próxima semana, né, a gente fazer a sondagem, ok?